Meus irmãos e minhas irmãs de colores, hoje iremos partilhar o Santo Evangelho que está em Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão, e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje mostra de que forma Deus irá nos julgar. O Evangelho diz que nós não devemos julgar ninguém, né? E o Evangelho de hoje também nos leva para que façamos um exame de consciência. Quando eu li esse Evangelho, eu lembrei da oração que se encontra no nosso Guia do Peregrino. É uma oração da noite, né? onde nós temos a oportunidade de nos avaliar como foi o nosso dia, né? É uma oração que nós temos a oportunidade de fazer um exame de consciência, para a gente ver como é que está o nosso andamento com Deus, com o nosso irmão, né? Com nós mesmos, né? Com o nosso ambiente onde a gente vive. E essa oração se encontra no nosso Guia do Peregrino, lá na página 27, onde diz assim: Santo Agostinho nos dá a chave para o nosso crescimento espiritual. Que eu vos conheça, Senhor, e me conheça a mim próprio. Você conhecerá a Deus pela meditação, pela Sagrada Escritura, pela oração. Mas somente poderá conhecer a si mesmo se diariamente avaliar como foi o seu dia. Como foi seu relacionamento com Deus? E consigo mesmo? E com o próximo? E com o mundo? E com os ambientes em que você vive? Para saber a resposta, faça o seu exame de consciência. Então, meus irmãos, antes que a gente julgue alguém, que façamos esse exame de consciência. Veja que oração perfeita. Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Nesta oração nós temos a oportunidade de nos avaliar, né, de fazer uma autoavaliação, um exame de consciência de nossas atitudes durante aquele dia. E nós percebemos o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus e não do julgamento. Então, da mesma forma que nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus, o nosso irmão também precisa, né? Então, que esse Evangelho venha para que a gente tenha essa consciência de acolhimento do nosso irmão e não de julgamento, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Da mesma forma que nós julgar os outros, nós também seremos julgados. Então, ninguém quer ser julgado por suas atitudes, né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, né? Então, por que quando a gente vê o nosso irmão no erro, por que quando a gente vê o nosso irmão cometendo alguma falha, a gente tenha esse sentimento de julgamento? Nós não devemos fazer isso, como a própria oração vem nos mostrar o exame de consciência. E aí a gente percebe, né, o quanto a gente precisa da misericórdia de Deus. Então, se a gente precisa da misericórdia de Deus, o nosso irmão também precisa. O nosso irmão precisa das nossas orações, né? O nosso irmão precisa do nosso apoio e não do nosso julgamento. Só quem ficou para julgar foi Deus e não nós, né? Quando a gente aponta o dedo para nosso irmão, a gente tem 4 apontando para nós. Então, os nossos defeitos, nós temos que nos avaliar e entender que os nossos defeitos, né, são maiores do que o nosso irmão. Então, se nós temos defeitos, a gente quer o quê? A gente quer a misericórdia e o perdão de Deus. Então, nós também temos que ter essa misericórdia e perdão para com o nosso irmão. Então,
neste dia, meus irmãos, neste evangelho, né, que possamos fazer esse exame de consciência, né, e ter, né, esse sentimento de misericórdia para com o nosso irmão e não de julgamento. Então, fica para cada um de nós, meus irmãos, este evangelho como um ensinamento. Jesus, ele, em toda a passagem da Bíblia, vem nos ensinar, nos instruir como devemos agir, né? Então, mais uma vez, um evangelho belíssimo que nos mostra o caminho como devemos seguir. Então, que Deus abençoe a todos nós, para que sejamos cristãos que acolha o nosso próximo, para que sejamos cristãos que tenham misericórdia para com o nosso próximo, e não um sentimento de julgamento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.